Terça-feira de carnaval e a gente tá como? Fazendo live sobre enxaqueca. E hoje o tema vai ser perguntas e respostas sobre enxaqueca. Então, quem gostar, já vai deixando o coraçãozinho, vai enviando aí o aviãozinho para chamar mais gente para essa live, que a gente vai então responder perguntas e respostas sobre enxaqueca. Eu já tenho algumas aqui engatilhadas, mas vocês já podem mandar as de vocês também. Vocês podem mandar nos comentários ou mandar aqui na bolinha que tem, no balãozinho que tem uma interrogação, certo? Que vai estar aí, que aí eu consigo abrir para vocês. Gostaram do meu make? Quem tá no Insta tá me vendo de make aqui. Make de carnaval. Boa noite, Dayana, Sandra, que estão aqui no Face. Fabiano, Camila, boa noite, Ana, Pati, Vilce, opa, a galera do Detox tá aqui em peso, Raquel, gostou? Gente, eu acho que eu vou adotar esse negócio de usar filtro do Instagram, não precisa nem passar maquiagem, é muito prático. Obrigada, Vilce, obrigada. Gente, eu tenho então já tenho umas perguntinhas aqui engatilhadas. E quem sabe, assim, eu sempre, antes das lives, eu faço um aquecimento nos stories, né? Coloco lá umas perguntinhas, um teste, às vezes uma prova surpresa, né? Pra gente poder comentar aqui. Ana adorou o look. Ai. Então, é assim, gente. Daqui a pouco eu vou tirar o look, né? Porque senão tá aqui vai ficar demais. Essa maquiagem que vai começar a me coçar. Gente, tô vendo que minha mãe entrou aí também. Olha lá, galera do Detox tá em peso aqui. Sejam todos bem-vindos. Então eu vi que minha mãe entrou aí. Oi, mãe, boa noite. Quem viu a fotinho que eu coloquei da minha mãe? Oi, Carlene. Boa noite, Cláudia. Eu coloquei uma fotinho ontem, acho que foi ontem, né? Da minha mãe aqui nos meus stories, fazendo ginástica em casa, né? E aí eu postei, assim, uma questão importante, que é como é importante a gente ter o apoio em casa, né? Assim, o exemplo em casa. E que por mais que a gente não tenha tido o exemplo em casa, como é importante a gente ser o exemplo hoje para quem a gente tem em casa, né? Seja filho, seja marido, quem tá aí no detox, já colocou marido na história, teve marido que já emagreceu, perdeu aquela barriguinha de chope e que tá super motivado, e aí algumas pessoas se motivaram, falou, eu vou mostrar essa foto pro meu marido também, quem sabe ele se incentiva. Se você tem criança em casa, né, também a importância de você mostrar através do seu exemplo como é comer bem, como é praticar uma atividade física, como a gente também ensina como que a gente lida com as nossas emoções também. Então, se a gente é muito ansioso, a gente demonstra muita agitação física, motora, né? Dessa ansiedade, as crianças pegam, sabia? E elas aprendem que essa é a forma de lidar com as coisas. Por isso que filhos de pessoas ansiosas também são ansiosos, né? Então, vou colocar a fotinho aqui. Verdade, um exemplo para pais e irmãos. Exatamente. Então, eu falo assim, é difícil a gente que tem dor fazer aquelas fotos que fazem sucesso no Instagram, né? De antes e depois. Porque aquelas pessoas que fazem dieta colocam a foto, né? Antes e depois fica muito claro. Agora, quem tem dor, como é que a gente faz uma foto de antes com a dor e depois sem a dor? É difícil a gente passar isso, porque a dor é uma coisa invisível, a gente não vê, né? Mas, então, assim, as pessoas falam que eu sempre, assim, essa questão da transformação, eu sempre fui uma pessoa magra, eu sempre pratiquei atividade física, e isso veio do exemplo que eu tive em casa, né?
sempre fui incentivada principalmente a comer comida de verdade. Lógico que eu cometia erros e por isso também eu tinha muita enxaqueca. Mas maior parte do tempo a minha alimentação, assim, eu não fui aquela criança que não comia nenhum legume, né? Eu não cresci sendo um adulto com uma seletividade alimentar de só querer comer coisa doce, coisinha gostosa, coisinha frita, né? Porque eu recebi isso em casa. Então, se vocês aí têm criança em casa pequena, já fica esse detalhe, né? Então, eu vou colocar aqui para vocês verem. Quem tá no Instagram, oi Meire, boa noite, aqui no Facebook. Quem tá no Instagram vai ver a foto que tava nos meus stories, né? A minha mãe em casa, na pandemia ali, fazendo um exercício com os pezinhos, né? E eu perguntei, você considera que receber o exemplo em casa, né, para praticar atividade física e para comer saudável? 75% das pessoas responderam que não, consideram que não receberam esse exemplo de casa, né? Então, a maioria das pessoas, grande maioria, né? E aí a outra pergunta foi, se você considera que tem sido um bom exemplo para os seus filhos ou para as pessoas próximas. E aí a maioria disse que sim. Então eu fico feliz que eu vejo que então uma grande parte que não recebeu o exemplo de casa está conseguindo mudar isso para a sua geração futura, né? Para os seus descendentes, ou para os seus familiares, amigos, às vezes não é nem família, né? E isso é muito importante, porque para o nosso processo de cura, a gente precisa ter apoio, né? Gente, eu vou tirar essa maquiagem, deixa eu ver se eu consigo. Botar uma coisinha mais leve, né? Já passou o carnaval. Bom, vou ficar aqui brilhando um pouco. E vocês? Ó, nosso semblante demonstrador, verdade. Mas toda vez que a gente tira a foto é difícil, a não ser que alguém tire uma foto sua de surpresa, né? Que vai aparecer que você tá com aquela dor, assim. Porque a gente sempre dá aquele sorrisinho falso nas fotos, né? Quem aqui que tem enxaqueca nunca fingiu estar sem dor, né? Por conta dessa coisa de não ser, assim, muito bem aceito, né? Você viver com dor, você falar da sua dor, é um tabu ainda, né? Então, a gente às vezes não demonstra. A Ana falou, não tive exemplo em casa, cresci dentro do saco de açúcar. Meu Deus, Ana! Da onde você fala, Ana? Qual é a sua cultura aí? Porque o Brasil é muito grande, né? A gente sabe que tem lugares do Brasil que tem mais essa cultura mais do doce, né? E tem outros lugares que não. Conta pra gente, tá? Então, assim, é importante. Isso é um fator importante e quanto menos exemplo você teve, mais difícil vai ser para você mudar. É importante você entender isso. Não é impossível, certo? Vamos começar aqui nas perguntinhas, então. Olha só. Fiz uma prova, né? Uma provinha surpresa. E aí, deixa eu achar, eu fiz aqui umas perguntas. Tinha horta no quintal, tudo muito simples, mas a comida era de verdade. Olha, muito bem, viu-se, que privilégio. Aqui no Face, a Meire tá falando, sempre que sente TPM, sempre que tá de TPM, tem enxaqueca. O que posso fazer? Já vamos falar. Tá, já vou responder nas perguntas que aqui no Face já tá aparecendo. Só vou finalizar o que eu coloquei nos stories, né? Se os comentários ficar aparecendo na frente para vocês, gente, é só fazer assim, né? No Insta, que ele sai um pouquinho da frente. Eu coloquei assim, que não é um medicamento comum usado para enxaqueca. Confundiu bastante as pessoas, apesar da maioria ter acertado, confundiu bastante as pessoas, né? Por quê? O medicamento assim desse, eu coloquei antipsicótico, anticonvulsivo, corticoide e analgésico, né? Acho que analgésico fica claro para as pessoas que é um medicamento usado para enxaqueca, né? Agora os outros, surgiu muita confusão.
De fato, o corticoide não é uma medicação muito usada na enxaqueca. Agora, antipsicótico e anticonvulsivo, sim. Na verdade, gente, a única medicação que existe, que hoje em dia existe para tratamento específico da enxaqueca, são os anticorpos monoclonais, né? Não existe outra medicação criada para enxaqueca. Todas as outras que a gente usa, elas são medicações para outras coisas. E às vezes é um antidepressivo, é um antipsicótico, um anticonvulsivo, os analgésicos, sim. Mas então, sim, gente, a gente usa essas medicações para tratamento da enxaqueca, tá? Boa noite, Vete, Passarelli. Outra pergunta que eu fiz e que também surgiram aí algumas pessoas com dúvida. O que é que normalmente não está associado à enxaqueca, né? Problemas digestivos, problemas do fígado ou ansiedade. Apesar também da maioria ter acertado, porque problemas do fígado, muita gente ainda se falava muito que enxaqueca vinha do fígado, porque associa que o enjoo que a gente tem durante a crise é coisa do fígado, mas não é. Esse enjoo da crise é uma coisa, é um enjoo próprio criado pelo nosso próprio cérebro, não tem nada a ver com disfunção do fígado, tá? E algumas pessoas colocaram ansiedade, assim, que a ansiedade não tem a ver com enxaqueca, mas a ansiedade é o que mais está relacionado com a enxaqueca aí dessas respostas, tá? Tem uma associação muito grande entre enxaqueca e ansiedade. Deixa eu ver aqui se eu enxergo os seus comentários agora. Jardinópolis, a Ana falou. São Paulo. A minha família de italianos, não fazíamos tudo em casa, doce, massa, o italiano come muita massa, que no fim das contas vira açúcar no sangue, né? Vira açúcar no sangue. Deixa eu ver aqui, ó, uma pergunta que tá no Facebook aqui. A Meire perguntou que sempre que tá de TPM, ela tem enxaqueca por 3 dias. O que posso fazer? Gente, enxaqueca menstrual, ela é diferente da enxaqueca no restante do mês, né? Se você tem enxaqueca, né, até 2 dias antes de menstruar, até uns 3 dias depois que você menstruou, a gente considera ali como uma enxaqueca menstrual. Primeira coisa que você tem que saber, quando você for no médico, você precisa falar para ele que você tem enxaqueca menstrual, porque o tratamento às vezes tem que ser diferente, porque ele não responde, por exemplo, a medicações abortivas, assim como na enxaqueca que não é desse período. Então você precisa se conhecer. Primeiro ponto é entender o seu corpo, né? Agora, o que alivia sintomas de TPM são a mesma coisa que vai aliviar a sua enxaqueca menstrual. A atividade física melhora muito sintomas da TPM. Aí, atividade física, gente, é o mês inteiro, não é só quando você tá na TPM, entendeu? Pelo contrário, a gente tem que fazer um preventivo. Tomar sol ajuda a regular os seus hormônios. Evitar álcool, evitar açúcar ajuda a regular os seus hormônios, principalmente aí o estrogênio, que está relacionado com as crises de enxaqueca nas mulheres, tá? Regular o seu sono, né? Cuidar das suas emoções, porque a TPM nada mais é do que uma ansiedade, né? Uma crise assim mais ansiosa. Então a gente precisa cuidar, fazer atividades que te relaxem, tudo isso. Mas isso precisa ter um equilíbrio durante o mês inteiro. Você vai ter que comer saudável o mês inteiro, não vai deixar para comer saudável na hora da TPM, porque não vai funcionar, né? Você tem que ir deixando o seu cérebro cada vez mais sensível a isso, a ter uma crise. Então, como é que a gente deixa o cérebro menos sensível? Ali um trabalhinho de formiguinha dia a dia. Não adianta tentar fazer alguma coisa na hora, tá? Na hora, você precisa fazer o que seu médico te indicou, precisa repousar, precisa, às vezes, fazer uma bolsa de água quente ou uma bolsa gelada, depende de cada um, né? Cada corpo responde de um jeito ao calor ou ao frio, tá? A Dayana perguntou: tem semanas que eu tenho, outras não. Agora tem me dado dor de cabeça que meu ombro dói.
meu pescoço, tipo uma tensão. Você, na sua pergunta, Dayana, você já respondeu, né? Você já falou que a sua dor mudou e que sua dor está relacionada agora a uma tensão. Então, o gatilho dessa sua dor nova pode ser uma tensão. Então, o que você tem que fazer, gente? Na dor de cabeça e nas doenças crônicas, que são essas doenças que a gente tem que aprender ali conviver com elas, a gente tem que atingir na raiz do problema. Então, assim, o que está sendo o gatilho da sua tensão? Você tem que cuidar disso, entendeu? Por que você tá ficando mais tensa? Sim, né? Essa tensão, principalmente na região do pescoço, ela pode vir de diversos lugares, né? Pode ser uma inflamação intestinal? Pode ser, mas é muito mais provável que seja alguma coisa do seu dia a dia que esteja te estressando. E aí você tem que resolver isso. E aí, como é que você resolve isso? O que você precisa para resolver isso? É muito individual, né? É difícil de eu falar, dar uma receita que vai servir, assim, muito genericamente para todo mundo. Mas, assim, né? É um problema no trabalho. Tá, como é que você resolve esse problema no trabalho? É conversando com o chefe? Eu não consigo conversar com o chefe não dá abertura para conversa, ele é muito ríspido, não sei o quê. Então, assim, tem uma parte que é do outro, mas o que você pode fazer em relação à sua parte? Como você pode, por exemplo, nesse caso, trabalhar uma habilidade de se comunicar com esse chefe, que é uma pessoa difícil de se comunicar. Enquanto você não fizer isso, você vai continuar ficando tensa, não vai resolver o seu problema. E é assim que você vai resolver sua enxaqueca, certo? Vamos lá, mais perguntas? Tá. Então, vou continuar aqui nas minhas fotinhos das perguntas. Enquanto isso, vocês me escrevem, certo? As perguntas de vocês. Respondi aí, Meire, Dayana, que vocês estavam perguntando, né? Eu fiz uma outra pergunta, então, nos stories, que foi: não é um gatilho comum, né? Preocupações, dormir mal, sedentarismo e comer sal e gordura, tá? A maioria das pessoas acertou também. Tô gostando de ver, porque vocês estão fazendo tarefa de casa, né? Comer sal e gordura realmente não tá aí relacionado diretamente com a enxaqueca. Por muita gente, por muito tempo, ter se falado que enxaqueca tinha a ver com fígado, como eu estava falando, e que o fígado metaboliza gordura, as pessoas começaram a associar que gordura causava enxaqueca. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, muita gente fugia da gordura, às vezes foge do sal, porque acha que vai aumentar a pressão, e aumentando a pressão vai dar enxaqueca. Mas não é um gatilho comum, e não é esse o mecanismo que vai causar a sua enxaqueca, né? Agora, sedentarismo, sim, é fator de risco para enxaqueca. Se você está sedentária, precisa se preocupar com isso. Se você está dormindo mal, é um dos principais fatores, tá, gente? A gente precisa se preocupar mais com o sono do que a gente tem se preocupado. Então, dormir mal é assim: não dormir horas suficientes, não descansar o suficiente, passar o dia inteiro cansado. Isso é sintoma de que você está dormindo mal, né? E preocupações, o estresse de estar se preocupando. O que é preocupação? Você está preocupando a sua mente com problemas, normalmente, né? Então, mesmo que você não está com um problema ali na sua frente, sua mente está se preocupando com algum tipo de problema, e isso é um gatilho imenso que normalmente as pessoas não associam aí com a enxaqueca, mas esse estresse e essa ansiedade da preocupação tem sido, hoje em dia, um dos principais gatilhos. Não à toa, né? Depois agora dessa pandemia, essa preocupação que trouxe todo mundo, né? Em relação ao futuro, as incertezas econômicas, teve gente que perdeu o emprego, aumentou o número de enxaqueca absurdamente, tá? O número de crises, quem tinha pouca crise agora tá tendo mais, e assim estamos. Vamos ver perguntas aqui. Lua perguntou: inflamação ou dor de ouvido pode ter relação com a enxaqueca? Inflamação no ouvido, você diz, né, Lua? Eu imagino que seja inflamação no ouvido. Não diretamente. Enxaqueca não causa dor no ouvido, tá, gente? Assim,
você pode ter alguns sintomas como uma sensação de pressão, de zumbido, mas não é uma inflamação ali das estruturas do ouvido interno, tá? Se você tá com alguma dor no ouvido, uma coisa diferente, precisa ir no otorrino ver. Agora, se você está com uma inflamação no ouvido, que aconteceu por qualquer outra coisa, pode ser um gatilho para sua enxaqueca. Porque tudo que é inflamação na região da face, do rosto, gente, tem uma relação direta com a enxaqueca. Porque você vai desencadear um processo inflamatório nos nervos da face, que são os mesmos que inflamam e disparam, né? Quando a gente tem enxaqueca. Então, é uma relação direta ali, muito próxima. Então, assim, qualquer dor que você tenha nessa região pode desencadear uma dor de enxaqueca, tá? Mas não necessariamente a enxaqueca causa inflamação no ouvido, tá? Não tem essa relação. Mas tudo que gera dor ali nessa região pode ser. Ana, estou no detox desde o começo, faço certinho, estou tendo dor de cabeça diária, porém as dores estão mais fracas. Toda vez que a gente faz uma mudança de estilo de vida, e o detox, ele tem a proposta de fazer a mudança ali, a gente começar essa mudança na alimentação, né? O detox trabalha diretamente, assim, com alimentação. Mas essa mudança podia estar vindo de uma atividade física, de um sono, de uma terapia, de outras coisas. Toda vez que a gente implementa mudanças de estilo de vida, há uma alteração do padrão da sua dor, né? Vai mudar ou frequência da dor, né? Antes eu tinha dor todos os dias, agora eu tenho dia sim, dia não, sei lá, né? Antes eu tinha, pode mudar a intensidade da dor. Então, antes eu tinha dor de 0 a 10, uma dor 9. Agora a dor tá 6, né? Então, é importante a gente reconhecer que há uma melhora, né? A gente não pode ter aquela expectativa de que vai sumir de uma vez, porque isso faz a gente desistir, né? Desistir ou se frustrar, porque você tinha uma expectativa muito elevada. E aí, de frente a uma expectativa muito elevada que não foi atingida, aí você faz o quê? Você desiste. E aí você não percebe os ganhos que já teve, né? Olha só, tô tendo de crise diária, mas estão mais fracas. Depois, precisa entender o que mais está influenciando na sua dor. Porque não é só alimentação, né? Tem todos esses fatores. Estilo de vida, né, gente? É tudo. É toda a forma como você usa o seu dia, né? Como que você usa as horas do seu dia, com que atividades. Isso é estilo de vida. Né? Se você passa mais sentado, você passa mais em pé, você passa o dia inteiro trabalhando, olhando no computador, isso tudo influencia. Se você não tem tempo para fazer um lazer, se os seus relacionamentos estão ruins, né? Você chega em casa, você não quer chegar em casa porque você vai brigar com o marido. Então, assim, tudo isso vai influenciar, né? A alimentação, ela dá conta de uma boa parte, mas tem outros aspectos que influenciam. Então, você precisa estar de olho. E outra coisa também, a maioria das pessoas que tem dor diária fazem uso diário de analgésico. E aí o buraco é um pouco mais embaixo para a gente fazer um tratamento de retirada. Porque o analgésico diário, ele causa enxaqueca. Ele até melhora ali um pouquinho a dor na hora que você toma, mas ele é que está causando a sua dor de cabeça diária. Então, não sei, né, dizer exatamente o que está acontecendo no seu caso, precisa de um acompanhamento individualizado, né? Porque não tem regra para todo mundo. Cada enxaqueca é diferente, né? A Meire agradeceu aqui a resposta. Obrigada, Meire. A Lu entendeu. A Regiane, o que eu faço? Estou há 3 dias com enxaqueca, imagino. Gente, eu até fiz agora um postzinho que é eu lendo uma bola de cristal. Parece meio cruel, mas a verdade é que a enxaqueca, ela é tão complexa. Tantas coisas influenciam na enxaqueca. E cada indivíduo é um único, o seu corpo reage às coisas de um jeito, a sua rotina é de um jeito, eu não sei dizer. O que eu sei dizer é que a melhor maneira de você tratar a enxaqueca é evitando que ela apareça.
É fazendo essa mudança de estilo de vida, né? Diário, aos pouquinhos, vai mudando uma coisa aqui, outra ali, sempre melhorando, nem que seja 1% por dia melhor, tá? Para você deixar o seu cérebro menos sensível à dor. E aí é a melhor forma, porque na hora que a dor se instala, às vezes assim, é porque se você toma medicação preventiva, a medicação preventiva não deu conta de segurar, né? Aí você tem que tomar uma medicação abortiva. Se você não tem um acompanhamento médico, você nem sabe qual é a medicação abortiva que você precisa tomar que funciona para você. E às vezes você começa a ter muitas crises e aí que você entra nesse ciclo de tomar analgésico todo dia. Porque aí você descobriu um que alivia e aí você começa a tomar todo dia. Aí você entra num outro ciclo. Então, assim, na hora da dor, num geral, o que dá pra falar que todo mundo deve fazer é evitar telas, né? Evitar televisão, luz branca. De preferência, evitar luz no geral. Mas se você tiver alguma luz em casa, tem que ser uma luz mais amarelada. Precisa ficar num cantinho tranquilo, de preferência em silêncio, de preferência você pode dormir, fechar o olho, isso ajuda muito. Você pode ter as alternativas mais naturais, como tomar chás calmantes, chá de pimenta, chá de hortelã, chá de gengibre, você pode mascar gengibre, né? Você pode, que mais? Camomila, chá de camomila, você pode fazer compressa quente, você pode fazer compressa fria na cabeça, que é compressa, né? Não é só colocar uma coisinha fria, tem que colocar e comprimir. Por isso que é compressa. Enfim, tem essas coisas que você pode fazer na hora da dor. Mas o melhor é você ter um tratamento completo. Não esperar assim, essa dor passou e aí você esquece, você só vai lembrar de tratar da sua dor na próxima crise que tiver. Aí não adianta, entendeu? Se você ficar se preocupando de crise em crise. E que às vezes é isso que acontece. Regiane, o que eu faço... tá. Essa que eu tava respondendo já. Oi, Thaís Vilela, psicóloga. A gente vai fazer uma live dia 9, né, Thaís? De março, sobre o ciclo, né, do medo, da dor. Vai ser bem interessante. Ela perguntou, como cobrir? Cobrir? Thaís, pergunta de novo. Cobrir, não sabia disso. Eu perdi o contexto da sua pergunta. A Paty falou que toma chá habitualmente, rotina diária. Sim, você pode, além de você fazer uma alimentação base mais saudável, menos inflamatória, você pode acrescentar ingredientes que podem potencializar, assim, uma prevenção, né, da sua dor. Então, a curcumina, que eu gosto muito de usar, que é o açafrão da terra, né, ou cúrcuma, cada lugar tem de um jeito. Então, a cúrcuma é muito boa para você colocar ali na sua comida no dia a dia como um potencial, assim, ela tem um poder anti-inflamatório, né? É boa a piperina, então a pimenta que tem a piperina também é bom para você colocar na sua comida. Tomar um chá todo dia ali de camomila pode ajudar. A Thaís perguntou da compressa, então vamos lá. Como faz a compressa? Porque as pesquisas dizem que não basta a gente fazer o gelo na região, a gente tem que comprimir. Então, o que eu sugiro? Eu até não tenho aqui do meu lado para mostrar. Eu pego sabe aquelas faixinhas de bailarina, né? Que você coloca assim na cabeça? Eu tenho umas faixinhas dessa e aí eu faço. Para mim, por exemplo, eu gosto muito de fazer. Às vezes eu coloco entrou uma ligação aqui, gente, desculpa. Às vezes eu coloco o gelinho na testa, às vezes eu coloco o gelinho aqui nas têmporas e às vezes nos olhos. E aí, então, o que você faz? Você coloca o gelinho, a pedra de gelo mesmo, né, que você faz na forminha. Eu coloco num paninho, né, pra não ficar em contato direto com a pele e visto essa faixinha por cima. Essa faixinha já faz uma compressão. Se você não tem uma faixinha, né, amarra uma toalha, mas alguma coisa que faça essa pressão na sua cabeça, tá? A Neide perguntou do labirinto. Labirinto, gente, labirintite deve ser, né, que você tá perguntando. É outra coisa que enxaqueca não causa labirintite, mas alguns tipos de dor de cabeça
tem essa associação ali com estruturas do ouvido interno, do equilíbrio e tal. Então, você precisa de um diagnóstico bem feito de um médico. Então, para isso, você precisa saber quais são todas as sensações que você tem, os sintomas que você tem, como que a sua dor acontece de antes dela começar até depois dela terminar, para fazer o diagnóstico correto, que às vezes não é nem enxaqueca, tá? Mas o labirinto é uma estrutura do nosso ouvido. A orelha é a parte de fora, né? O ouvido que tá lá dentro. E quando você tem alguma alteração do labirinto, pode ser gatilho para a sua enxaqueca. Mas a enxaqueca não causa labirintite. Mas algumas dores de cabeça estão relacionadas com a labirintite. Então, você precisa ter um diagnóstico certinho para você poder tratar. Porque às vezes está tratando como uma enxaqueca comum e não é, né? Existe enxaqueca, vários tipos. Vamos ver. Bruxismo, bolsa térmica que eu uso, fica direto na geladeira. Eu fiz uma live que eu dei a sugestão para vocês de fazerem gelinho de chá de camomila. É muito bom fazer isso, porque a camomila ela tem um efeito calmante, a gente absorve ela pela pele também. Então, você fazer um gelinho na forminha de gelo mesmo, com chá de camomila, eu sempre tenho no meu freezer, porque quando dá enxaqueca com enjoo, por exemplo, você pode chupar ele, que ele vai aliviar o enjoo e a dor. Se você tá precisando fazer uma compressa, você pode fazer a compressa com esse gelinho da camomila também, que também vai ajudar a acalmar, além de aliviar pela temperatura, né? Vamos lá. Peraí. Me perdi, gente, pera. Bruxismo. Me perguntou do bruxismo. Bruxismo é uma coisa bem parecida com o que a gente estava falando, né? Que uma inflamação aqui na região da face pode ser gatilho para enxaqueca, porque vai inflamar ali o mesmo nervo, que é o nervo trigêmeo, que tem 3 raízes que inervam basicamente aqui nossa cabeça toda. Ele é o nervo que ativa na hora que a gente está em crise, tá? Então, se você tem um distúrbio temporomandibular nessa articulação aqui, você pode, assim, afetar tanto uma questão diretamente da dor aqui, irradiar e virar uma enxaqueca, né? Porque quem aperta muito é o bruxismo, né? Que faz o apertamento do dente, até acorda com dor aqui. Essa dor aqui pode ser gatilho para uma enxaqueca. A dor em si. Mas tem uma outra coisa que pode influenciar muito, que quem tem esse bruxismo ou outros distúrbios de ATM pode ter distúrbio de sono associado. A pessoa então não consegue dormir bem porque ela passa a noite rangendo o dente. Só que você não percebe isso, você precisa de fazer um exame de polissonografia às vezes para perceber que você acorda várias vezes à noite por conta do bruxismo, o quão intenso é esse bruxismo. O dentista, na hora que você vai, ele vê o seu dente, ele vê que tem desgaste, ele já sabe, né? Ou no dente, ou na sua gengiva, se tem retração de gengiva, ele já sabe a gravidade ali do seu bruxismo. Mas, então, ele também pode estar interferindo, porque ele está interferindo na sua qualidade de sono. Então, só que o bruxismo é assim. O que é que causa o bruxismo? Você fala assim, tá, eu descobri que o bruxismo está sendo um dos meus gatilhos da enxaqueca. O que é que eu faço? Então, vou fazer uma plaquinha de bruxismo. Tá, vai ajudar, mas não vai resolver o problema. Porque o que é que está causando o seu bruxismo? A gente tem que sempre procurar a causa, né? O que é que está causando o bruxismo, então? Normalmente, a gente está associado com questões emocionais e ansiedade, né? Até se a Thaís estiver aí ainda, pode me confirmar que é psicóloga, né? Então, é um trabalho que você tem que fazer a longo prazo para tratar essa ansiedade, né? Com autoconhecimento, uma terapia, para você entender como é que você vai fazer para lidar com as questões do dia a dia que te deixam ansiosas de uma outra maneira para você ir ficando menos ansiosa. Então, tudo são cuidados necessários, mas assim, se a gente não atinge a causa,
não resolve. Então não adianta eu fazer uma plaquinha pro dente se eu não for na causa do problema do bruxismo também, né? E aí entra, a Paty falou da acupuntura. A acupuntura também é uma técnica, a auriculoterapia, que é a acupuntura na região da orelha, também são técnicas que entram para ajudar a gente num momento mais de crise. São paliativas, elas tratam sintomas, elas não tratam a causa, né? Não é uma acupuntura que vai resolver a causa do seu problema, não é uma bolsa térmica que vai resolver a causa da sua enxaqueca, mas ela vai aliviar sintomas. E algumas técnicas duram mais tempo, mais dias, outras duram menos, outras são só imediatas, mas a gente tem que estar sempre de olho também para agir na causa, né? Então, a gente vai fazendo as duas coisas, tá bom? Então, assim, eu sei que às vezes a gente quer procurar uma solução que resolva o nosso problema, né? Assim, e que seja mais fácil e que seja palpável. Então, alguém perguntou do Cefali, que é aquele que dá choquinho na cabeça, né? Seria muito legal se eu colocasse aquilo e aquilo curasse meu cérebro. Mas não é o que acontece. Ele ajuda a aliviar os sintomas. Mas se eu não ajo na causa, que é o meu estresse, o meu estilo de vida que tá inadequado, porque se você tá tendo crise de enxaqueca, tem alguma coisa no seu dia a dia que dá para ser revista, né? Então, é aí que você precisa agir, né? Porque aí você vai estar agindo na causa da sua dor. E enquanto você vai resolvendo a causa da sua dor, vai fazendo as mudanças que não são rápidas, né? Elas acontecem com o tempo. E as mudanças de estilo de vida também demoram mais tempo pra gente ver resultado. Não é imediato, né? Como você tomar um analgésico e em meia hora faz efeito. Não é assim. Mas é um efeito mais a longo prazo, certo? Deixa eu ver aqui as perguntas que apareceram. Uou, quantas perguntas, gente? Calma. Nossa, tá difícil. Alguém perguntou da arcada dentária. Então eu já respondi. Se causa zumbido no ouvido. Se a enxaqueca causa zumbido no ouvido. Zumbido no ouvido, gente, sim, é um sintoma da enxaqueca. Mas normalmente ela tá muito relacionada com aspectos emocionais. Ela acontece também em quem tá com algum tipo de inflamação sistêmica, uma inflamação intestinal pode ter também zumbido. Quem tem doença autoimune também pode ter zumbido. Quem tem distúrbio temporomandibular, esse bruxismo de apertar, ranger o dente, também tem zumbido. Labirintite, às vezes, quem tem também tem zumbido. Então, zumbido é um sintoma, né? É um sintoma, sim. Mas não a gente não sabe muito bem o que é o zumbido e como é que trata. Realmente é uma questão que nem tudo a gente tem resposta. É isso que às vezes deixa a gente mais ansiosa, né? Porque a gente quer ter uma resposta, quer procurar uma resposta para nossa dúvida, para nossa dor e não tem. A medicina não explica zumbido, gente. A Mel tá perguntando, então a enxaqueca não tem cura? Não tem cura, ela tem tratamento, Mel. Por quê? A enxaqueca, na verdade, ela é um sintoma. A dor de cabeça é um sintoma de um cérebro que funciona de um jeito diferente. Então, a estrutura do seu cérebro funciona de um jeito diferente. E é por isso que você tem que entender que esse cérebro que funciona diferente, ele precisa de ser alimentado de uma maneira diferente. E aí eu não falo só de comida, né? Eu falo dessa questão do estilo de vida. Porque quando você entende que esse cérebro vai ser sempre seu, você não vai mudar o seu cérebro, você precisa mudar os seus hábitos, né? E aí você entende que dá sim para você conviver sem dor, né? Ou conviver com uma dor diminuída, ou conviver bem com essa dor, assim, não ser uma dor tão incapacitante como é hoje, tá? Então, assim, o cérebro de quem tem enxaqueca é um cérebro mal adaptado às modernidades, né?
eu resumo dessa forma. Então, assim, pensa, tudo que é muito moderno, o cérebro de quem tem enxaqueca não consegue assimilar. Por isso que a gente não assimila muito bem tecnologia. Se a gente fica mais horas, assim, num celular, numa televisão, num computador, a gente vai sofrer muito mais com dor de cabeça do que uma pessoa que não tem enxaqueca. Né? Por quê? Porque a luz é uma tecnologia nova, né? Além de tudo que tem dentro do celular, na televisão, né? A gente tem a questão da luz, que é uma tecnologia nova. Alimentos que são alimentos novos, que não tinham, aí pensa no Homem das Cavernas. Então, tudo que é alimento que a indústria inventou, que está embalado e que tem conservantes, que tem aromatizantes, que tem corantes, o nosso cérebro também não assimila bem, então a gente tem que evitar, porque é uma modernidade, digamos assim. O estilo de vida moderno, quem mora em cidade grande, acho que sofre mais ainda com isso, essa cobrança de que você tem que ser produtivo o tempo inteiro. Isso é um estilo de vida moderno que a gente não tinha, por exemplo, quando a gente era nômade, quando a gente caçava, quando a gente era os homens que a gente vivia na caverna, né? A gente alterou o nosso ritmo de sono também, porque antes a gente ia dormir quando o sol se punha e acordava quando ele nascia. Hoje, a luz elétrica fez a gente mudar isso. Então, o nosso cérebro de quem tem enxaqueca também não se adapta a ritmos muito diferentes de luz e sombra, tá? Que mais? Que é modernidade. Atividade física. Eu tô falando que a gente era nômade. O que quer dizer nômade? Nômade é aquela tribo que não tem parada, não tem lugar que você parou para morar. Isso é coisa moderna, né? A gente ia caminhando atrás de comida, de moradia, enfim, porque a comida era escassa. Você consumia a comida que tinha ali numa região, você tinha que andar e procurar em outro lugar. Ninguém plantava nada, né? Então, a gente praticava atividade física. A gente andava muito. Os homens caçavam, que era, acredito mais, os homens, né? Caçavam. Então, o sedentarismo também causa enxaqueca. Também é uma coisa moderna que o cérebro não está acostumado, né? Deu para entender? Quem é que tinha perguntado? A Mel. Entendeu um pouco, Mel? Por que não tem cura a enxaqueca? Porque a enxaqueca, ela acontece em quem tem um cérebro mais sensível a modernidades, mais sensível ao estresse. Então, o que você precisa mudar é a sua maneira de não estressar o seu cérebro e como lidar com o estresse que existe, tá bom? A Eugênia mandou mensagem: parabéns pelo excelente trabalho no detox, estou amando. Obrigada, que bom que tá, nossa, funcionando para muita gente, né? A Mari, sempre com explicações ótimas de forma clara, muito obrigada. Certo? Vamos lá, deixa eu ver se eu perdi alguma pergunta. Vou abrir aqui a caixinha de pergunta de novo que tem. Aqui. A Mari Godinho mandou uma pergunta. Uma boa noite de sono é ótimo, mas quando tiro o cochilo de tarde ou durmo mais, tenho enxaqueca. Então, qualquer mudança no seu ritmo natural, habitual de sono vai causar enxaqueca. Tanto dormir de menos quanto dormir de mais. E esses cochilinhos da tarde, eles tanto podem atrapalhar na sua qualidade do sono à noite, porque se você dorme um pouco a mais, você acaba atrasando o seu horário de começar o sono da noite, isso atrapalha o seu sono da noite, né? E aí isso atrapalha o sono do outro dia e você entra numa bola. Então, assim, aí se eu for falar, indicação número 1, se você tem alguma alteração de sono, se você, né, à noite, se você fica muito ansiosa, demora para pegar no sono, ou se você acorda várias vezes durante a noite, ou se você acorda de noite e aí não consegue voltar a dormir, ou se você acorda cansada, né, isso tá dizendo pra gente que você tem uma alteração de sono. Se alguma dessas coisas acontece com você, você não deve fazer cochilos da tarde, porque isso vai
atrapalhar mais ainda, por mais que provavelmente você fique cansada durante o dia. Se você não tem alteração de sono e bateu aquele cansaçozinho no meio da tarde, você vai cochilar no máximo meia hora. O ideal é 20 minutos, porque 20 minutos você não entra num sono profundo, você fica só num sono superficial e aí você já desperta e isso não vai interferir no seu sono da tarde nem vai te dar enxaqueca. Então é assim, regra geral, você tem enxaqueca e tem distúrbio de sono, não faça nenhum cochilo à tarde, né? Levanta, vai dar uma caminhada, porque esse sono vai embora, uma hora ele vai embora à tarde, né? Vai fazer alguma outra coisa, só não vai tomar café também, pelo amor de Deus, porque aí não vai ajudar. Mas, então assim, tenta não fazer esse cochilinho, porque isso vira uma bola de neve, né? Vocês já viram, aí você cochila à tarde, aí à noite você não dorme direito, aí no outro dia você tem sono à tarde de novo e entrou num ciclo vicioso. Podemos dizer que 80% da enxaqueca está relacionada com alimentação? A Ariadne. Eu diria que a gente tem digamos, uma pirâmide, onde na base a gente tem as coisas que mais influenciam na enxaqueca, em maior quantidade, e aí vai diminuindo lá para cima, né? As coisas que influenciam. E o que tá nessa base? O que é o principal que influencia na enxaqueca, que seria esses 80%? São 3 coisas. Não dá para dizer que é só alimentação, não. Alimentação, sono, tá? E estresse. São as 3 coisas principais que mais influenciam aí na enxaqueca. Eu diria que essas 3 juntas é 80%. Agora, tem gente, aí entra a individualidade. Tem gente que come tão mal, que se você arruma a alimentação dela, e mal que eu digo, assim, é comer muito ultraprocessado, então comer muito embutido, por exemplo, salame, pão, requeijão, café, miojo. Tem gente que a base da alimentação é isso, que nunca come um legume, uma verdura, sabe, uma carne de qualidade. Essa pessoa, se ela tira essas coisas da alimentação e acerta a alimentação, ela vai provavelmente melhorar 80% já, entendeu? Então não tem regra que seja para todo mundo, mas hoje em dia o que eu observo que a maioria das pessoas está com uma alimentação muito inadequada. E não só quem tem enxaqueca, todo mundo, né? Foi o que está sendo vendido no mercado para a gente consumir e que as propagandas falam que é bom para a gente consumir, são coisas que estão deixando a gente doente. Então, assim, se você tirar essas coisas, você já vai melhorar 80%, mas não que ela seja 80% a causa da sua crise, entendeu? Dá para entender? É difícil, né? Falar em números. Paty, as causas depressão, ansiedade, estresse, todos associados, só com mudança de hábitos resolvem ou é necessário associar medicação? Boa pergunta, Paty. Então, vamos lá. Ansiedade, depressão e estresse, né? Eu trato como? Preciso de medicação? Depende também. Depende de como que tá a sua habilidade de lidar com elas, né? O que acontece? Às vezes você tá num estado muito ansioso. Vamos dizer que você caiu numa piscina e não sabe nadar, tá? E aí você tá lá tentando, bate braço, afunda. Então você tá lá tentando na internet, você pesquisa uma técnica daqui, uma técnica dali, alguém fala que você tem que fazer meditação, aí você tenta fazer um aplicativo de meditação sozinha. Você tá nadando e você dá uma respiradinha, afunda de novo, né? Normalmente você tá num estado muito, assim, descontrolado, digamos assim, de ansiedade, de depressão, ali, você precisa de ajuda. Primeiro ponto, tá? Não tente sozinho. Outra coisa, às vezes vai precisar de medicação, né? Porque às vezes a medicação vai ser o quê? Vai ser uma boia, para você não se afogar. Porque se você tá tendo muitos sintomas, por exemplo, né? Sintoma de depressão, que dá muito cansaço, dá muita alteração de sono. A ansiedade também dá alteração de sono um pouco diferente.
A ansiedade dá palpitação, dá suor, né? Às vezes a pessoa fica ali um pensamento muito acelerado. Se você tá com muitos sintomas, então vale a pena às vezes você conversar com um bom psiquiatra, né? Para saber dosar se você precisa de uma medicação ou não. A medicação, ela vai ser uma boia. Ela não vai te deixar afundar. Mas se você não aprender a nadar, não vai ajudar em nada. Você só vai boiar, entendeu? Então, você só vai não se afogar, mas você não vai chegar em lugar nenhum. E o que é que aprender a nadar? Gente, é terapia, tá? Terapia, tem diversos tipos, terapia. Isso para depressão e ansiedade. O estresse, o estresse é um pouco além, né? Porque o estresse, ele tem reações emocionais, reações físicas também no nosso corpo. A gente precisa, para combater o estresse, relaxar. E aí, relaxar entra junto, né, técnicas de relaxamento, as técnicas de terapia para você lidar com as suas emoções. As técnicas de relaxamento vale qualquer coisa que te relaxe, né? Muitas vezes sei lá, fazer uma massagem, tá em contato com a natureza, isso é muito bom. Às vezes é ter um bichinho de estimação. Às vezes é ter contato com criança, já ajuda a dar uma relaxada, né? Uma animada, assim, claro que às vezes se for seu filho é um pouco diferente, porque você tem todo o estresse associado de cuidar, mas ir em algum lugar, brincar com uma criança, né? Às vezes por exemplo, fazer o mindfulness pode ajudar a desestressar, técnicas de respiração, enfim, tem muitas coisas pra gente aliviar estresse. Fazer coisas que você gosta, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer e que me ajuda a aliviar o estresse. Pintar. É uma coisa que eu faço e que eu nem vejo a hora passar. Esse tipo de coisa que você faz, que você não vê a hora passar, é o tipo de coisa que você precisa fazer mais para equilibrar a balança, porque você tá estressando todo dia. E não desestressa nunca, né? Às vezes você estressa 5 dias na semana e vai tentar desestressar em um dia. Essa balança não vai ficar equilibrada. Você tem que ter momentos de desestresse todos os dias, tá bom? Então, assim, acho que respondi, né, essa questão. Às vezes precisa de remédio, às vezes não precisa. Mas nunca só o remédio vai resolver, entendeu? Nunca só o remédio vai resolver. Você precisa de associar a medicação com alternativas não medicamentosas. Certo? Pessoal do Face, perguntas? Vou colocar uma aqui da Mel de novo. Já respondi uma pergunta dela, vou responder outra. Mas só para falar uma questão. Ela tá falando, a Mel tá falando que as dores dela surgem do nada. Já tô há 20 dias. Sempre no fim do dia. E não suporto cheiros e ânsias. Eu coloquei essa questão porque cheiros e ânsias. O que acontece? Às vezes, as pessoas confundem sintomas da enxaqueca com causas da enxaqueca. Então, por exemplo, cheiros, não suporto cheiros. Tem gente que acha, às vezes, que cheiros fortes que desencadearam a enxaqueca dela. Enquanto que, na verdade, ela ter essa hipersensibilidade a cheiros, por que é isso? Eu tô falando que o cérebro de quem tem enxaqueca é um cérebro diferente. A gente sente mais os cheiros, assim, a gente é mais sensível a cheiros do que as pessoas. A gente é mais sensível à luz do que as outras pessoas, a barulho do que as outras pessoas, a toque, né, a sensação na pele. Porque o nosso cérebro processa as sensações de um jeito diferente do que as pessoas que não têm enxaqueca, né? Então, às vezes, isso é um sintoma. Às vezes, você já está ali hipersensível a cheiros porque você já está tendo uma crise de enxaqueca. A crise da enxaqueca não é só a dor de cabeça. Ela já começa com essas questões do cheiro, das ânsias, antes dela aparecer. Isso já é parte da crise. Às vezes, quer ver uma outra coisa que as pessoas confundem também? Entre causa, né, e consequência ou sintoma de enxaqueca, o doce. Muita gente faz parte da crise da enxaqueca
você ter vontade de comer doce. Em algum momento, o seu cérebro tem uma crise energética e ele pede para você comer doce, porque ele quer repor a energia de alguma coisa, de alguma forma, e ele pensa que a forma mais fácil dele repor essa energia é o doce. E aí ele te dá vontade de comer doce, mas você já está tendo uma crise de enxaqueca. No momento que você está com desejo de comer doce, você já está tendo uma crise de enxaqueca. Mas aí o que você faz? Você come o doce. Comeu o doce, dali a um tempo, você tem a dor de cabeça. E aí você associou que foi diretamente relacionado àquele doce que você teve a crise de enxaqueca. E não necessariamente é isso que acontece. Então, assim, às vezes, a vontade de comer doce já é um sintoma da sua crise. Então, você precisa estar entendendo quais são os sintomas que você tem há alguns dias, às vezes, antes de vir a dor de cabeça em si, tá? Ó lá, a Paty falou que cozinhar alivia o estresse. É ótimo. Então, ó, bora aprender a cozinhar comida que não vai te gerar enxaqueca. E foi uma dessas perguntas que fizeram aqui também, gente. Ixi, agora tem 5 minutos. Espero que a live não caia, mas foi a pergunta aqui que mandaram. Que alimentos devemos evitar? Se você tem enxaqueca, o que você tem que evitar de alimentos? Então, é assim. Primeira coisa, se você tem algum gatilho alimentar, se você sabe que eu como pimentão e pimentão toda vez que eu como eu tenho enxaqueca, então você não pode comer pimentão. Isso isso tem que ser assim a primeira regra. Se você sabe que uma coisa causa enxaqueca para você, você não pode comer essa coisa, independente se alguém falar que não tem problema, entendeu? Então, eu virar e falar assim, ó, gente, nada a ver, pode comer pimentão tranquilo. Não vai servir para todo mundo essa orientação, né? Então, se você sabe que para você pimentão não dá certo, não coma. Se você sabe que para você banana não dá certo, não coma, tá? E isso com qualquer outra coisa, tá? Isso é o ponto principal. Segundo ponto, eu já falei, alimentos industrializados, alimentos ultraprocessados, são outros alimentos que o cérebro de quem tem enxaqueca não consegue assimilar. Essas substâncias químicas, a gente não sabe lidar com essas substâncias químicas, né? Que tem nesses alimentos. Pega lá e lê o item, a quantidade de ingredientes que tem naquilo, né? Então, quanto mais fresco o seu alimento for, melhor. Quanto menos conservante, aromatizante, glutamato monossódico, que é o shoyu, né? É o Ajinomoto, né? Você precisa evitar, porque isso vai desencadear, vai deixar o seu cérebro mais sensível a ter crises. Nem sempre a relação da alimentação é direta. É assim, você comeu, tem crise. Não. É muito mais uma relação a longo prazo. Por isso é que você tem que evitar alimentos que são inflamatórios, porque a enxaqueca ela é inflamação no cérebro. Se eu como um alimento que ele é pró-inflamatório, ele causa uma inflamação no meu corpo, no meu intestino, ele vai te causar enxaqueca. Só que não vai ser diretamente, como é um gatilho, como eu acabei de falar, né? Às vezes, por exemplo, o gatilho, café. Às vezes a pessoa toma café e em seguida ela tem dor de cabeça. É um gatilho. Agora, tem gente que toma café e não tem enxaqueca logo em seguida. Não significa que esse café não esteja fazendo mal para ela, porque esse café ele tá fazendo um efeito de acelerar seu cérebro ali direto e vai deixando o seu cérebro mais sensível a qualquer coisinha, qualquer faísquinha, ele pega fogo, entendeu? E você não vai relacionar que foi o café. Assim é com, muitas vezes, o açúcar, com alimentos que inflamam, que são os farináceos, né? Assim, tudo que é feito com farinhas brancas, pães, bolos, macarrão, essas coisas, né? Que mais? O açúcar em si, né? Que é altamente inflamatório, e tudo que é feito com açúcar, tudo que tem adição de açúcar, tudo que for fruta, suco de fruta, né? Que é açúcar concentrado, também vai te causar enxaqueca. Então, o que você tem que evitar? Você tem que evitar alimentos que não são comida de verdade, né?
alimentos que você sabe que é gatilho, alimentos que você tenha intolerância. Se você sabe que você tem intolerância, você não pode consumir. Então, assim, eu tenho intolerância à lactose, mas de vez em quando eu tomo um leite. Não. Por quê? Quando você consome um alimento que você é intolerante, você causa toda uma cascata de reações no seu corpo para lidar com aquilo que acaba inflamando o seu corpo. Então, assim, não interessa do que você tem intolerância. Não abra exceção para suas intolerâncias, tá? Isso tem uma relação direta com enxaqueca. Tenho problemas com cheiro, muito bom. Perfumes, é isso, tá? Alguém perguntou também, deixa eu ver, de uma outra coisa que tem a ver com essa questão. Uma última perguntinha, né? Aqui. Se a enxaqueca pode doer a face, o rosto, tipo uma sensação de inflamação. Então, eu falei que o cérebro de quem tem enxaqueca, ele sente de um jeito diferente. E essa sensação do tato é diferente também. Então, você pode sentir dor com estímulos que não são dolorosos. Então, você pode sentir dor de encostar na cabeça. Você pode sentir dor de amarrar o cabelo e deixar um rabo de cavalo. Você pode sentir dor. Só que você sabe que não é um estímulo doloroso. Você não tá martelando a sua cabeça para doer, né? Mas é um estímulo de toque. Era para ser um toque, mas você sente dor. Isso acontece quem tem enxaqueca. Às vezes a roupa aperta, né? Principalmente a região do pescoço, coisa que aperta no pescoço, na barriga, sapato que aperta. Você pode sentir mais dor do que o normal. E isso é um fenômeno que a gente chama de alodínia, que acontece no cérebro de quem tem enxaqueca, tá? Tem uma última pergunta que mandaram agora, 5 minutos. Muito, muito boa, por isso que eu vou abrir aqui pra gente finalizar com ela, tá? Muitas vezes as crises de enxaqueca nos faz antissociais. Ela pode nos levar à depressão. Sim, esse é um peso, né? É o peso que a enxaqueca, o peso social que a enxaqueca traz. Mas a gente precisa entender, assim, quais são as nossas limitações, o quanto de ajuda a gente precisa para melhorar, porque é isso, se você tá numa depressão, gente, não... É muito difícil a pessoa sair de uma depressão sozinha. Se você tá aí me ouvindo, tá em depressão, busque ajuda profissional. Quanto mais tempo você demorar para buscar ajuda, mais tempo você vai sofrer com essas coisas, por exemplo, né? Porque a relação da gente ser antissocial também é uma relação muito nossa, de uma autopercepção. Às vezes ninguém tá achando que a gente é antissocial, mas a gente tá achando. A gente coloca expectativa em cima da reação do outro. A gente se preocupa com o que o outro pensa da gente. Quanto mais a gente ficar tentando controlar o que o outro acha da gente, mais a gente vai sofrer, porque a gente não tem o menor controle sobre isso. Então, nesse processo que eu falei de ajuda, um processo terapêutico, você vai entendendo aquilo que cabe a você se preocupar, aquilo que não cabe, né? Então, você entendendo que, de repente... a limitação é da outra pessoa, não tem o que você fazer. Você vai tratar de aprender você a lidar com aquilo. Isso é o mais importante. Depois você vai se preocupar e entender aí, ou agradar as outras pessoas, né? E tratar a enxaqueca de uma maneira geral é tratar essa socialização, né? Porque a gente melhorando da dor, a gente volta a socializar bem. Né? A gente não precisa se privar tanto, mas a gente precisa de uma coisa também. A gente precisa saber se comunicar com as pessoas, para que as pessoas entendam de uma maneira eficiente aquilo que a gente está passando. Porque quando a gente não tem claro pra gente, tenta colocar em uma frase o que é que você está passando, para você explicar para alguém. E às vezes a gente só fala pro outro que a gente tá passando na hora que a gente não aguenta mais, na hora que a gente explode, e aí o outro não dá ouvido pra gente.
né? A gente segurou e chega uma hora que você fala assim, quer saber? Eu tô morrendo de dor de cabeça, você também não tem nada a ver com a minha vida, não quero mais saber de você. É lógico que a outra pessoa se afasta de você, mas o que você podia ter feito para não chegar nesse ponto, né? É um trabalho interno de percepção que você olha, eu tô ficando alterada, eu tô ficando, né, mais... meu filtro da paciência está diminuindo, eu preciso explicar para as pessoas isso. Você precisa explicar, você precisa saber o que é enxaqueca, para você explicar, do jeito que eu estou explicando para você o que é enxaqueca, você tem que explicar para outra pessoa entender. Olha, meu cérebro, ele processa as informações de um outro jeito, é um cérebro mais sensível. Esse som parece que está numa altura boa para você, mas o meu cérebro escuta esse som mais alto do que o normal, e isso acaba gerando uma dor. Será que você pode abaixar, usar um fone, sabe? Você precisa aprender a se comunicar, aprender a explicar para o outro o que é que você tem, o que é que você sente, quais são as suas necessidades, e pedir, né? E pedir. Então, envolve muita coisa, né? Isso daí, e muitas vezes para trabalhar essas habilidades você precisa de um acompanhamento, de um terapeuta, né, para você conseguir ir chegando nesse ponto aos poucos, né, de uma hora para outra que você consegue fazer isso, né? Certo? Deixa eu ver. Opa! Meu couro cabeludo fica muito sensível. A Eugênia falou, a Mari falou que o dela também. Muito bem. A Vilce falou, é verdade, quantos compromissos sociais perdi em minha vida por conta de crises de enxaqueca, perdi a conta. Pois é, Vilce, a Vilce tá no nosso detox, espero que já esteja melhor e que essa questão vá melhorando com o tempo. É importante a gente conhecer os nossos limites também. Ai, gente, eu vou ter que abrir mais uma pergunta, porque agora eu me lembrei de uma outra pergunta aqui. Que a pessoa me perguntou, como impedir as minhas crises numa viagem? Sempre que viajo, eu não aproveito nada. Então, eu preciso saber quais são os meus limites. Porque a partir do momento eu melhorei, olha, a Vilce, já deixei de participar de muitos eventos sociais por conta da dor, já deixei de trabalhar por conta da dor, e agora minha dor tá melhor. Só que se você não souber até onde você pode ir, né, até onde o seu corpo suporta, você vai ter dor de novo. Então, assim, como é que se impede a crise numa viagem, por exemplo? Eu, há pouco tempo, em novembro, né, do ano passado, fiz uma viagem para Minas de carro. Eu fui dirigindo 1.500 quilômetros na ida, 1.500 quilômetros na volta. Eu sou uma pessoa que já estou com a minha enxaqueca controlada, certo? Eu não tenho crises, eu entendo o meu corpo, o limite do meu corpo. Como eu fiz para me programar para essa viagem? Como eu ia dirigindo, né? Eu já me programei o melhor horário para eu ir dirigindo, o horário que eu tô mais alerta, o horário que eu tô mais descansada. Eu programei pausas nesse caminho para eu poder descansar, para eu poder comer. E eu programei fazer, por exemplo, uma quilometragem X por dia. Eu sabia, assim, teve vários dias que eu falei, nossa, daria para eu ter andado um pouco mais, assim, andei 400 quilômetros, nossa, acho que dava para ter andado uns 500, mas talvez se eu andasse todos os dias 500, eu não fosse aguentar. Então eu fiz essa viagem e voltei sem crise. Eu me programei para isso, mas como é que você faz isso? Você precisa se conhecer, precisa saber quais são os seus limites, mesmo que a sua enxaqueca esteja controlada. Porque o seu cérebro, lembra, seu cérebro vai continuar sendo um cérebro enxaquecoso. Você vai continuar suscetível a ter crises, mesmo que elas estejam controladas. Então, assim, eu sei dos meus limites. Então, eu não me programei para viajar um trecho muito longo, nem muito tempo debaixo do sol, que eu sei que é um problema para mim, fazendo pausa para descansar e por aí vai, entendeu? Então, assim, não tem resposta certa, você precisa conhecer seus limites. Então, você quer voltar a socializar. Aí você começa a ir sexta-feira no happy hour já, aí no sábado você vai para outro, e aí no domingo você já tá com enxaqueca, né? Na sexta você já foi para um happy hour,
dormiu mais tarde que o normal, bebeu, abriu uma exceção, porque falou, não tô tendo crise, eu posso tomar um álcool. Aí você toma uma caipirinha, aí tomou 2 caipirinhas. Aí no sábado você fala, nossa, olha, sobrevivi, vou de novo, pronto. Então assim, você precisa saber também qual é o seu limite para socializar, certo? Às vezes você pode sugerir para seus amigos, olha gente, vamos para um lugar mais tranquilo, não vamos naquele bar que tem karaokê, não, porque isso daí pode ser que não dê muito certo para mim. Vamos num barzinho ali que é, sei lá, num restaurante que é mais tranquilo, tem poucas mesas, a gente vai poder conversar entre a gente. E você pode sugerir sempre, sempre, tá bom? Muito complexo o trabalho e a enxaqueca. Ter autoconhecimento é fundamental. Já melhorei muito com mudança da alimentação. Gratidão por sua ajuda. Obrigada, Vilce. Gente, temos mais alguma pergunta? Alguém quer perguntar? O pessoal do Face quer perguntar mais alguma coisa? Estão mais quietinhos, tá? Porque aí eu respondo e a gente finaliza. Espero que tenha já ajudado bastante gente. Eventualmente vou abrindo umas lives assim de perguntas e respostas, porque não dá para responder tudo numa live só, às vezes sobre um tema, né? E aqui a gente fala meio aleatoriamente de um monte de coisa que interfere na enxaqueca, né? Então tá. Então, gente, bom carnaval para vocês. Esse carnaval tá ótimo para quem tem enxaqueca, né? Porque não tá tendo folia. Tá todo mundo em casa. Pensa pelo lado bom, não é mesmo? Olha, Fabiana se falou, 3 meses sem crise, mas a dor fraquinha persiste, mas vamos lá, vamos um passinho por vez melhorando, já 3 meses sem crise tá ótimo, né? E de repente essa dor fraquinha que persiste, é a dor que você consegue suportar e conviver com ela, né? Muito bom, já melhorei muito, gratidão, ajudou muito, obrigada. Gente, obrigada então. Boa noite para todo mundo. Vou deixar a live salva aqui e a gente se vê aí na próxima semana, tá bom? Quem tá no Detox amanhã tem aula fechada para quem tá no curso, certo? Boa noite, gente. Tchau, 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 tchau.